Pessoal, tudo bem? Boa noite, a gente vai começar a nossa live. Quem está assistindo esse vídeo depois, esse vídeo está gravado. Hoje o tema da nossa conversa é sobre relacionamentos. E eu quero comentar com vocês, só quero saber se está tudo certo aqui. Dei uma parada aqui porque eu falei, o que aconteceu aqui no Insta? Quero receber vocês aqui. Se você entrou para assistir esse vídeo depois... o tema então é relacionamentos, eu vou receber as pessoas, se quiser passar alguns minutinhos pode passar até a gente chegar, né, no início do nosso tema. Bem-vindos todos que estão chegando, a gente vai começar a falar desse tema que surgiu essa semana por conta das perguntas que vocês me mandaram. Recebi muitas perguntas sobre relacionamentos, queria checar com vocês, quem está chegando agora, se vocês estão me ouvindo bem, se tá dando para ouvir o que eu tô falando aqui, se estão me vendo bem também, se a conexão tá boa, mas pra gente ir organizando aqui nossa conversa, tá bom? Então, por favor, se alguém puder me dar o retorno, falar, tá bom, Ju, tô te ouvindo, fica tranquila, aí já me ajuda, tá bom? Ah, legal, o pessoal tá dizendo que tá dando para ouvir, muito bem, muito bem. Gente, e aí, quem quer... resolver esse tema de relacionamentos. O Bert Hellinger tem aquela frase que está na contracapa de um livro dele. Ele fala assim, a gente passa a vida inteira tentando entender o relacionamento a dois e às vezes nem uma vida inteira basta, né? Então, quando a gente vai falar, quando a gente vai se abrir para olhar para relacionamentos, a gente tem que realmente... se abrir para algo que não é simples, né? E do ponto de vista de constelação familiar, nada é simples. A gente sempre tenta olhar algo que não está na superfície, né? E só por começo de conversa isso não é simples, né? Porque quando a gente está olhando para o que está de fato na superfície, a gente começa a concatenar as ideias, achar respostas de um lugar para o outro. E olhar mesmo de uma forma, mas aí quando a gente começa a olhar para, né, as camadas embaixo, a gente fala, tem alguma coisa que está influenciando outra, que talvez pegue outra de outro jeito, e aí vai, né, e aí a gente começa a perceber sobre como tudo tá ligado. Eu queria falar para vocês que o tema de relacionamentos é um tema, então, bastante complexo. A gente vai falar algumas das coisas que surgiram essa semana aqui como perguntas de vocês, perguntas dos seguidores. Eu tô tentando me acomodar aqui com a barriga para falar e não apertar a barriga, né? Porque eu tenho essa mania de ficar aqui assim, debruçada, então vou tentar falar sem apertar a barriga, sem apertar a Clarice aqui. E queria lembrar, então, que é assim, né, pra gente, se você quiser se aprofundar nesse tema, tem o programa Constelação na Prática, apesar de que ele não tá com as vagas abertas agora, mas tem o programa Constelar para Mudar, que é uma boa oportunidade de olhar para dentro, porque é um programa de autoconhecimento, com base na constelação, mas é um programa de autoconhecimento. E lá dentro tem um bônus que é uma palestra exclusiva sobre relacionamentos também, então é bem legal a gente aprofundar lá. No livro Frases de Cura, tem frases para relacionamentos, todos esses links estão aqui na bio do perfil, tá bom? Se quiser, se tiver interesse, é só mandar mensagem também que a gente se conecta por aqui. Mas pode dar uma olhadinha na bio do perfil que tem informação e tem tudo lá, tudo bem direcionado para cada um desses programas, para quem quiser aprofundar no tema, porque a gente faz uma live de mais ou menos 1 hora, né? Então a gente consegue chegar até certo ponto quando a gente fala então sobre relacionamentos. Falando sobre relacionamentos, eu queria pedir para vocês irem interagindo comigo, tá? E colocando perguntas específicas aqui, porque eu fui falando ao longo da semana, principalmente do tema que surgiu, que é de traição e de términos, né? E foi isso que eu pensei da gente falar um pouco mais em detalhes hoje. Tava contando que a gente consegue aprofundar lá nos programas, tem no YouTube também vários vídeos sobre relacionamentos. Se você buscar Juliane Slicker, relacionamentos, você vai ver que tem alguns vídeos em que eu falo sobre relacionamentos. Então hoje em específico eu pensei em falar sobre isso. Tudo bem por vocês? Vão me dando um ok aí se vocês estão comigo, se faz sentido a gente olhar desse jeito. Porque aí a gente começa a talvez focar e aí a gente pode em outra semana falar sobre outro tema dentro de relacionamentos,
né? A gente vai entrando cada vez mais no que é legal, assim, para que vocês vão acompanhando e vão se aprofundando também. A gente, quando fala de relacionamento, a gente logo pensa e logo traz, né, a questão do equilíbrio de troca, que é uma das ordens do amor, tá? Então, nesse sentido, por que eu vou falar do equilíbrio de troca logo de cara, né? Porque a constelação, ela é regida por ordens, né? Eu tava até pensando aqui antes de programar, né? Ao programar essa live, eu tava pensando, puxa, a gente fala que a constelação é isso, a constelação é aquilo. A constelação não é uma sessão de constelação apenas, né? É como uma filosofia de vida. Então, quando eu começo a falar, a constelação diz, ou a abordagem da constelação, ou a visão da constelação sobre determinado tema, na verdade, a gente está olhando e usando o termo de constelação como uma filosofia de vida quase, né? Que é um pensamento sistêmico, é um pensamento mais aberto, é um pensamento que não para ali apenas no racional, não fica só nas respostas que a gente já tem na superfície. Então, nesse sentido, quando eu olho para um relacionamento, eu tenho que entender que o relacionamento ele é formado por duas pessoas de dois sistemas diferentes, né? Então, tem o sistema familiar de uma das pessoas e tem o sistema familiar da outra pessoa. O Bert Hellinger fala muito disso, né? Quando a gente então entende que um relacionamento ele vai além do que só essas duas pessoas e está ligado aos sistemas dessas pessoas, a gente percebe então que aí é claro que precisa ser uma troca equilibrada, né? Se eu entro num relacionamento pensando que o meu sistema ou o que eu trago aqui eu sei mais, né? E eu trago mais do que o outro pode aportar no relacionamento, já começa um desequilíbrio por aí. Então, as ordens do amor, o entendimento delas é um pouco complexo, no sentido de não é que eu tenho que seguir as ordens, não é que eu preciso conhecer as ordens e estudar as ordens, é que as ordens elas estão aí e a gente vai fazendo as coisas regido pelas ordens, assim, as ordens elas estão, os sistemas eles são e eles obedecem e eles são regidos pelas ordens. E se a gente conhecer é bom, porque a gente como se entrasse nesse fluxo da vida, tipo assim, o fluxo tá correndo, né? Se você quer ir contra, você tá nadando contra esse fluxo. Se você não conhece as ordens, talvez você esteja nadando contra, talvez você esteja nadando na perpendicular e aí você não consegue fluir. A partir do momento que você entende as ordens e fala, é assim que funciona, aí você entra no fluxo da vida, né? E tudo flui desse jeito. Então, uma das ordens do amor que o Bert Hellinger estudou, enfim, nos trouxe e traz, e a gente entende como base da constelação, a gente chama de equilíbrio de troca. O que quer dizer isso? Então, por que nos relacionamentos a gente sempre fala logo de cara de equilíbrio de troca? Porque ela quer dizer exatamente isso, que um relacionamento é uma troca. Eu tô junto com uma pessoa porque eu contribuo de alguma forma e a pessoa contribui de alguma forma, né? Eu ensino e aprendo ao mesmo tempo que eu aprendo e ensino, sabe? Que eu também faço eu repeti a mesma coisa, né? Mas enfim, ao mesmo tempo que eu ensino, eu tô aprendendo e o outro também tá aprendendo e tá ensinando. Então, quando eu percebo que existe uma troca que vai me trazer para cima, para um crescimento, então eu quero ficar nesse lugar, eu quero ficar nessa troca. Só que aí o que acontece? Muitas vezes não, todas as vezes, né? O que acontece? Eu trago junto comigo todo um histórico, a história do meu sistema familiar, ou tudo como eu aprendi. Não quer dizer que eu falo, então eu aprendi com meu pai, com minha mãe, vou fazer igual, né, racionalmente. Não, eu sou assim, eu sou constituída assim, porque é isso que eu recebi do meu sistema, é isso que eu entendi quando eu fui crescendo, quando eu fui me constituindo e me entendendo como pessoa. Isso foi o que foi fazendo sentido para mim, né? Então, quando eu atinjo uma idade adulta e que eu começo a me relacionar com outras pessoas, eu já tenho uma série de características e de histórias que vieram do meu sistema familiar, que vieram da história dos meus pais.
E aqui eu não tô nem dizendo que eu olho e quero ajudar os meus pais, ou eu olho e quero resolver, ou eu reprovo, ou eu aprovo. Não, simplesmente foi o que a minha constituição foi assim. Eu nasci nessa família e foi isso que eu fui aprendendo até atingir a idade adulta. E aí quando eu me relaciono com o outro também tem a história dele, como ele foi crescendo e se constituindo até chegar à idade adulta. E aí quando a gente chega, né, tem todo um período, quando a gente chega junto e começa a se relacionar, tem um período inicial que é de conhecimento de um do outro, de até vibração de energia, né, a gente sentir que a gente está vibrando na mesma energia, a gente está falando a mesma língua, né, a gente até usa essas expressões. Mas além disso, tem também toda essa nossa constituição e essa nossa história por trás. E aí chega um momento que a gente fala, será que essa história tem chance de realmente criar uma relação e crescer, né? Ela tem essa possibilidade de criar uma relação e crescer quando a gente reconhece a nossa constituição daqui para trás, né, de onde somos para os nossos sistemas. Tá fazendo sentido isso, gente? Vocês estão conseguindo entender? Eu tô suando aqui, né? Dá pra ver essa luz aqui? Vou tentar sem ficar passando muita mão no rosto, que piora. Porque eu quero deixar mais claro para vocês enxergarem, mas aí a gente começa a suar, porque tá quente hoje. Então eu queria entender se tá fazendo sentido, vocês estão me acompanhando. Por favor, me contem aqui se isso faz, né, se vocês conseguem entender que na verdade eu não sou eu sozinha, eu sou toda a minha constituição, assim como o outro também é a constituição, né? A Alejandra está dizendo, está sim e dói. Dói por quê? Me conta, escreve aqui. Quando eu começo, isso que eu tô dizendo, parece, se a gente vai acompanhando racionalmente, é óbvio, né? Sou eu e sou o outro, tenho o meu sistema, o sistema do outro, ok, né? A gente não tá, se eu já tenho um pouco do conhecimento da constelação e olho para mim, né, como parte integrante de um sistema, com os meus pais atrás de mim, com as histórias dos meus pais e dos meus avós, eu falo, tá bom, eu carrego as minhas e ele carrega as dele, né? Aí a gente forma um casal. Só que de fato a gente traz isso para um relacionamento? Ou, aí é a minha pergunta para vocês, para a gente começar a refletir, né? Ou eu tento impor o que eu aprendi, e às vezes não é por mal, é simplesmente porque é mais seguro para mim, né? Então eu trago que eu aprendi que na minha família as relações são dessa forma, então eu vou viver uma relação em que eu vou trazer exatamente isso que eu vi lá no meu sistema familiar para que isso se encaixe dessa forma. Pode funcionar? Até pode, né? Só que aí a gente pode acabar desequilibrando essa troca nesse sentido. E além disso, né, quando eu trago tudo que eu sei do meu sistema e falo, então é assim, desse jeito, esse tudo que eu sei, às vezes eu não sei que no meu sistema existiram traições, que no meu sistema existiram exclusões, né? Eu não sei o que existe por baixo da superfície. Eu posso ver lá, meus pais têm um relacionamento ok, meus avós têm um relacionamento ok, nunca se separaram e tal. Já existiu traição sim, mas isso é entre eles e tal. Tudo isso existe. Na hora que eu venho para um relacionamento e falo, tem que ser desse meu jeito, porque é como eu aprendi, eu trago tudo isso. A gente vê alguns casos, né, falando sobre traição, que é um dos temas que eu queria trazer hoje, que foi bastante perguntado, né? Que às vezes uma pessoa junto com outra, né? E que estão se relacionando, pode existir uma traição, um pode trair o outro. Essa mesma pessoa que traiu nessa relação, se essa relação se encerra por qualquer razão, enfim, pela traição ou não importa, mas se ela vai ter uma outra relação com outra pessoa, ou se ela teve antes, não necessariamente ela é uma pessoa que sempre trai,
mas que ela pode ter feito isso porque isso era o que estava sendo pedido dentro desse sistema familiar, que foi criado porque eu achei que era o meu sistema que prevalecia sobre o do outro, tá? Então essa é uma primeira resposta, quando as pessoas falam sobre traição, mas a traição é sempre um desequilíbrio, a traição é sempre isso, é sempre essa resposta, se eu dou demais, então o outro busca a traição. Às vezes não, às vezes é isso, às vezes é eu repetir as minhas histórias dentro do sistema e eu faço assim com o outro. E aí o outro em algum momento fala, eu não quero estar mais nesse relacionamento, porque eu não posso contribuir também, né? Eu tô meio que sendo engolido por um relacionamento assim. Tem uma pessoa aqui pedindo para eu explicar melhor, já falo sobre isso. Meu sistema me ensinou a me virar, arrumar tudo, consertar coisas e organizar. O dele não. Como não parecer mãe se tudo vai se destruindo? Deixo coisas para fazer que ele faça, mas olha, e aí deve ser que ele não faz, né? Então, vamos lá, né? Quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente tem que lembrar do início da relação, né? O que fez a gente estar junto com aquela pessoa? O que a gente fez que fez a gente se ligar àquela pessoa? Isso é muito importante. Isso vocês podem fazer até como um exercício, né? De conversa de casal e de entendimento da relação de vocês. Mas lembrar o que fez vocês se casarem ou namorarem, enfim, ou estarem juntos. Como foi o início da relação? Tenta lembrar disso, tenta ir trazendo isso para mais próximo de você agora, nesse momento que a gente está conversando né, que a gente está conversando sobre isso, tá vendo? Tem umas 30 pessoas aqui, 36 pessoas. Então eu vou pedir para vocês fazerem um pouco esse exercício. Podem até anotar para fazer depois, mas eu gostaria que vocês já entrassem nisso. Assim, tenta lembrar quem tá num relacionamento, né? O que fez você se unir a outra pessoa? O que acontece? Isso, eu estou respondendo a pergunta de uma pessoa que falou, pode explicar melhor? Quando a gente se encontra com alguém e a gente então começa um relacionamento, a gente consegue enxergar a pessoa como ela é, a pessoa enxerga a gente como a gente é, e a gente ainda não envolve tanto, como não tem essa convivência diária, como ainda você não tá lá, né, já dentro do relacionamento, você tá conhecendo, você tá vendo algumas características, e aí você não tá vendo tudo que tem por trás, quando eu falo por trás, não é nem tô escondendo os podres, não é isso, é que veio dos pais dessa pessoa, o que veio dos avós, né, ou seja, o que todo esse sistema familiar traz para essa relação. Você às vezes não enxerga isso logo de cara, porque vocês ainda têm uma certa distância, se conhecendo tem uma certa distância. Depois de um tempo de convivência, você começa a ver, e tanto o casal forma um novo sistema depois, mas este casal tem o seu sistema de origem. E aí as influências do sistema de origem começam a entrar nessa relação também, né? Então é o que eu estava dizendo sobre o que eu aprendi com os meus pais, o que eu aprendi com os meus avós, e não é só que eu aprendi racionalmente, que eu falo assim, eu aprendi com a minha mãe a, sei lá, arrumar a casa, ou eu aprendi com a minha mãe sempre foi muito submissa, eu vejo minha mãe sendo muito submissa ao meu pai, e eu aprendi vendo isso, não é isso, isso tá muito na superfície, isso a gente aprende também, mas isso tá muito na superfície. Mas quando a gente vai olhando mais para dentro, a gente vai percebendo assim, meus pais, eles tiveram um relacionamento que foi legal, com bastante respeito um pelo outro, mas com uma certa distância, quando a gente vai olhando com mais cuidado, tá? Essa distância fez com que os dois não conversassem tanto, então acabavam entrando tanto em atividades domésticas que acabavam não tendo tanta interação. Meu pai era muito distante porque trabalhava muito, minha mãe sempre foi tomando as frentes de organizar tudo e resolver tudo da casa,
Tô falando uma visão, né, bem assim, um exemplo, que a gente acaba vendo bastante nas histórias das famílias, mas enfim, é um exemplo. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente percebe que isso está meio que arraigado dentro de nós. Quando eu me caso com alguém, quando eu, né, me uno a alguém, inconscientemente eu vou repetindo esses padrões. Então eu vou me colocando mais à disposição para casa, e ainda mais se a gente vê isso tanto, né, na nossa sociedade que ainda é tão machista, como isso vai se repetindo de geração em geração, e ainda hoje os homens, a gente fala que os homens ajudam, que não deveriam ajudar, fazer as coisas junto, né, mas ainda assim é assim, né, então a mulher acaba tomando mais as frentes das coisas da casa, o homem acaba focando mais pro trabalho. Por quê? Porque a gente vai repetindo o que a gente aprendeu. Quando a gente, dentro de uma relação, percebe que essas repetições não são apenas de atitudes, mas são também repetições emocionais, né? Sobre, como eu falei, traições, sobre esse distanciamento emocional, sobre essa falta de conversa, a gente percebe que dentro de uma relação, então, a gente pode trazer tudo isso junto com quem a gente está se relacionando. E o que a constelação nos ensina é que a gente procura exatamente alguém que está vibrando na nossa frequência. Então, se existem histórias de traição, por exemplo, na minha família, eu vou procurar inconscientemente pessoas que vão continuar essa história para mim, né? Eu vou procurar inconscientemente pessoas que vão se encaixar nessa minha vibração. E isso pode vir a acontecer numa nova relação, tá? Vocês estão acompanhando, gente? Tem uma pessoa que colocou que travou. Eu não sei se travou só para ela, se travou para todo mundo. Por favor, dá um retorno para mim. E aí, aproveitando, eu quero perguntar para a pessoa que perguntou, pediu para eu explicar melhor, se deu para entender. Então, por isso que a frase que o Bert Hellinger diz sobre a gente olhar para o nosso sistema familiar é quando você olha para o outro e fala: eu vejo você e vejo tudo que nos guia, que é o que guia a mim é o meu sistema familiar, o que guia você é o seu sistema familiar. E eu vejo, ou seja, eu englobo tudo isso, eu não fico só no meu lugar, tá? Ainda sobre traições, existem alguns sistemas que só funcionam quando existe uma traição. O relacionamento ele não se sustenta só com duas pessoas, ele precisa ter uma pessoa a mais, assim. E às vezes a gente faz constelação e a gente percebe que se tirar esse terceiro elemento, digamos assim, esse relacionamento ele não tem chance de continuar. Por quê? Porque o sistema é assim, né, de tanto se trazer essa repetição de padrões, isso acaba sendo assim. Aí você fala assim: nossa, mas então quer dizer que se eu tô num sistema assim, eu sempre vou repetir esse padrão? Não, porque você pode então olhar para isso, entender que isso é dos seus pais ou dos seus avós ou de quem quer que seja e falar: isso fica com vocês, agora eu escolho fazer diferente. Mas enquanto a gente não olha com amor, se a gente quer falar: não, longe de mim, eu não quero me livrar disso e tal, a gente vai repetindo para que isso seja visto, né? Então a gente fala muito sobre o nosso papel de protagonista realmente nas nossas escolhas nos relacionamentos. E aí, dando mais um passo falando sobre esse tema, que tá bom, e aconteceu uma traição, e agora, né? O que eu faço com o meu relacionamento que eu descobri uma traição ou que, enfim, entendi que aconteceu em algum momento e tal, como que eu olho para isso? A gente também entende que algo, talvez assim, a pior coisa que pode acontecer é você olhar para a traição, entender aquela traição e não, como eu posso dizer, ficar num lugar de vítima, né?
de falar assim, puxa, mas a culpa é do outro, o outro que traiu e eu tô aqui como, né, totalmente a vítima da história. Em todas as atitudes dentro de um relacionamento, os dois têm 50% de responsabilidade, independente de como foi, independente do que foi. Às vezes é pelo desequilíbrio de troca, como eu já tinha falado antes nos stories, que eu nem falei aqui agora, porque eu já tinha falado antes lá, eu posso até falar sobre quem dá mais, quem dá menos numa relação. Se vocês quiserem, vocês me avisam, eu explico melhor essa parte. Mas também sobre essa repetição de padrões dentro do sistema familiar. Então, a minha responsabilidade tá aí, mesmo que eu fale, puxa, mas não é o que eu escolhi racionalmente, se eu trago isso do meu sistema, pode ser que inconscientemente eu também estou escolhendo isso. E eu ainda não tenho consciência, então eu vou realmente trazendo essa repetição de padrões. Então, tem uma parcela de responsabilidade minha, sim, nesse lugar. Quando eu entendo a minha responsabilidade e a responsabilidade do outro, aí eu posso deixar ir. O que algumas vezes acontece é eu deixo, né? Existe a traição e aí eu me coloco numa posição de vítima. E aí o que eu faço? Eu não libero o outro para uma outra relação, eu não resolvo esse meu lugar e não assumo a minha responsabilidade. E aí eu fico aqui nesse lugar de manipulação da relação, né? Então fica aquela relação que já acabou faz muito tempo, mas que um fica tentando, parece que compensar a vida inteira e curar essa dor, e o outro fala, ah não, isso não é suficiente, ah não, isso não é suficiente. Então a gente entra num ciclo, sabe, numa decrescente de relacionamento e não numa crescente, eu gosto, eu quero dar um pouquinho mais, eu amo, eu dou um pouquinho mais e vou crescendo nesse equilíbrio de troca. É o contrário, né? Você me prejudicou, então eu vou te prejudicar mais, eu vou te prejudicar mais, e aí essa relação acaba e você fica preso nesse lugar. Então, por isso que é tão difícil a gente falar sobre isso e a gente falar que na questão da traição não existe isso, eu perdoei, mas eu não perdoei, ou eu consegui perdoar e não dá, não consigo resolver. É preciso olhar muito de alma para essa questão, né? É preciso olhar muito profundamente e entender que parte de você que permitiu ou que pediu que isso acontecesse de alguma forma. Porque se você numa relação dá demais, né? Ou seja, você desequilibra a troca, você fala, os dois estão aqui no mesmo patamar, e fala, não, mas eu me coloco às vezes como mãe e eu dou demais, você tem uma postura super arrogante de falar, eu posso te dar muito mais porque não me faz falta, né? Eu tô nessa relação, mas sabe, eu tô aqui, eu posso ser sua mãe, eu posso fazer tudo por você e tal, que não me faz falta. E isso é uma postura arrogante, a gente acha que não, tô fazendo demais, tô me doando e tal. Mas a gente está trazendo por trás, como eu sempre falo na constelação, a gente está tendo um olhar muito profundo, é uma postura de arrogância. E aí o outro que está aqui nesse lugar fala assim, puxa, o que sobra para mim, né? Eu não tenho condição de chegar até esse nível, eu quero continuar nessa relação, o que eu posso fazer? Vou tentar abaixar o outro um pouco, enfim. E aí pode então acontecer esse desequilíbrio ou uma traição, por exemplo, como eu falei. O que é preciso é eu entender que eu me coloquei aqui. Eu entender que eu tô num lugar que tá desequilibrando realmente essa troca. E aí seja ou por eu dar demais, como eu tô dando exemplo, ou por eu trazer histórias do meu sistema que se repetem, eu me recuso a ver e falo, não, o meu sistema é melhor do que o seu, vai ser do meu jeito, né? E aí eu também me recuso a ver. Então, por mais difícil que seja, quando a gente fala, né, sobre traição, o que eu preciso fazer depois de uma traição? É olhar para a minha parte. É entender o que eu tenho de responsabilidade sobre isso. Né? Então, as pessoas que mandam perguntas falam, como que fica bem? Eu acho que tem até gente perguntando, como que fica bem? Como que eu resolvo um relacionamento depois de uma traição? É olhar para a minha parte. E olhar se eu realmente consigo entender que eu contribuí,
de alguma forma, mesmo que inconscientemente, mesmo que, puxa, é tão difícil de ver, não consigo resolver, não consigo encontrar qual a razão que me fez, né? Qual é a minha parte de responsabilidade, é difícil, mas ela existe, ela está lá. Ela também tem um lugar, né? Então a gente também fala sobre não excluir essa nossa parte. E aí quando a gente entende então essa nossa parte, quando a gente dá lugar a ela, aí a gente pode começar a ver a reação do outro e a gente pode talvez trazer um equilíbrio de volta. Talvez não seja possível mesmo, né? O que é possível também é a gente olhar para este relacionamento que existia depois de fazer esse movimento de eu entender qual a minha parte, o que eu trouxe para cá para contribuir para chegar nesse lugar e o outro fazer o mesmo movimento. Eu só quero deixar claro para vocês, eu não estou dizendo que então a culpa é sempre minha, eu me responsabilizo. Não, é os meus 50%, o outro tem que fazer o dele também. Porque se eu faço o meu e você vê que o outro ainda está lá, né? Você fala, peraí, agora não combina mais, agora eu não quero mais, né? Mas de novo, aí eu não quero mais, não é, eu fico como vítima e aí agora eu não consigo resolver, eu perdoei, mas ainda dói muito e tal. É uma postura totalmente diferente do que uma postura de deixa eu olhar a minha responsabilidade nisso, deixa eu entender o que eu fiz e aí eu olho pro outro e falo, você também vê a sua? Se o outro também vira dele, beleza, a gente segue juntos. Se o outro ainda ficar lá, você pode falar, eu não quero mais. Então tá, se o outro viu o dele também e a gente entende que, queremos continuar essa relação, qual a melhor forma de fazer isso? Talvez seja iniciar uma nova relação, né, com a mesma pessoa, mas, sabe, conversar, ter novos contratos, né, entender como essa relação pode funcionar e, de novo, de alma, cada um assumir a sua responsabilidade e não ficar nessa de que a culpa é de um ou a culpa é do outro, tá bom? Eu tô vendo aqui as perguntas de vocês, deixa eu só voltar um pouquinho que eu vi que tinha umas perguntas que eu não vi. Como não parecer mãe, se tudo vai se dizer... Acho que eu já tinha lido esse. Tô vendo aqui que tá sobre mentiras de uma forma geral no relacionamento. E aí eu acho que... uma pessoa colocou, quero saber sobre a troca e a doação, sim, não vi nos stories. Acho que eu já expliquei, né? Um pouquinho como funciona essa questão da troca. E aí as perguntas de como equilibrar depois de uma traição também expliquei. E aí tem essa pergunta aqui. Quando teve uma pergunta sobre mentiras e acredito que essa também tem a ver. Quando acontece a traição, o companheiro não sabe. Contudo, para não romper o relacionamento, acontece a mentira. É possível sustentar a relação? Então, você sabe que a gente sabe, mas não sabe, né? Então a gente sente, a gente sabe que existiu, porque a gente sente, mas não é dito. E talvez seja mais fácil assim, porque a gente consegue ainda assim olhar pra gente, e aí quando acontece uma traição e a gente não sabe racionalmente, mas a gente sente, a gente sabe que alguma coisa não vai bem. E a gente pode olhar também para o nosso lugar e falar por que não está indo bem, o que eu tenho de responsabilidade sobre isso, o que o outro tem de responsabilidade sobre isso, né? O Bert Hellinger fala, eu me lembro que já li isso sim, sobre não falar, né? Sobre não trazer, porque quando se existe a possibilidade de o outro não descobrir, né? Às vezes é melhor o outro realmente não saber, porque é muita tentação ficar no lugar de vítima. Essa questão de você descobrir uma traição e você conseguir trazer um novo significado para o relacionamento, entendendo a sua parte, constelando e tal, é muito difícil. É muito melhor, digamos assim, no sentido de mais confortável, ficar no lugar de vítima. Ficar num lugar em que eu não consigo superar, eu não consigo trazer um novo significado,
eu não consigo. E aí nesse lugar de eu não consigo, tá tudo bem, né? Porque eu fico ali como vítima, o culpado é você. Então Bert Hellinger falava isso, que às vezes quando a gente não sabe racionalmente, porque de alma a gente já sabe, é melhor, porque a gente não precisa entrar nesse papel de vítima e aí fica, sabe, a gente consegue talvez ter chances maiores de resolver, tá bom? Aí Vinícius perguntou, a constelação aliada à vontade de mudar pode melhorar os relacionamentos afetivos, profissionais e familiares? Sim, porque olha só, ajudar na sensação de tempo perdido e vida parada nos relacionamentos. Olha só, interessante o que você está falando, porque eu estava até falando no comecinho isso, né, que a gente fala de constelação, o que é a constelação de fato, né? Aqui o que a gente está falando sobre constelação é uma filosofia, é um entendimento como um todo das nossas atitudes, da nossa vida. Quando a gente olha especificamente para relacionamentos, eu até fiz um Reels aqui no Instagram falando sobre isso, assim, por que meus relacionamentos não vão para frente ou não dão certo, né? Eu estava aqui falando de traição para quem já tem ou já passou por um relacionamento em que houve traição ou não, mas enfim, tem um relacionamento, então existe algo concreto, mas tem pessoas que não conseguem manter um relacionamento, e a gente pode começar a entrar nesse tema agora, se fizer sentido para vocês. Eu começo e termino o relacionamento não vai pra frente. E aí, beleza, né? Então, peraí, por que eu não consigo manter? Porque existe algumas questões minhas que eu trago do meu sistema para um relacionamento que impedem que o relacionamento vá adiante. Uma delas é, por exemplo, eu ainda ficar no lugar de filhinha do meu papai, né? O lugar de filhinha do papai também é um lugar muito confortável, em que eu coloco meu pai num pedestal e que eu entendo, eu tô falando meu pai e filhinha porque eu sou mulher e sou heterossexual, então eu olho pro meu pai, né, dessa forma, mas eu posso então colocar meu pai, mas vocês vão fazendo as correlações, tá bom? Então eu olho pro meu pai e coloco meu pai num pedestal. Quando eu olho para o meu pai e coloco num pedestal e como que eu endeuso, falo, olha, esse é o pai que não tem defeitos, ou enfim, que tem tudo para mim e tal, eu não dou chance para nenhum homem chegar ali e ocupar um lugar masculino na minha vida. Eu tenho que olhar meu pai como pai, não como homem ou não como marido da minha mãe. Eu tenho que olhar meu pai como pai. Quando eu me embolo na relação dos meus pais e eu começo a olhar meu pai como um homem, como provedor, como, né, quem tá lá na relação com a minha mãe, eu acabo encontrando esse lugar de colocar ele lá nesse pedestal, de não conseguir defeitos no meu pai. Meu pai é tudo pra mim, meu pai faz tudo pra mim e tal. Que é legal a gente ter essa visão, porque é verdade, nosso pai nos deu a vida e fez tudo, mas tem um cuidado, que é a gente entender nossos pais como pessoas normais, como pessoas comuns, e nesse sentido, ele não tá no pedestal. Eu sei que ele tem as suas falhas, eu sei que ele tem as suas questões, eu sei que ele tem os seus problemas, ele pode ter feito sempre o melhor para mim, eu ter percebido isso ao longo da minha vida, mas ele tem lá algumas questões. E se eu coloco ele nesse pedestal, nenhum homem consegue chegar à altura do que é o meu pai, né? Então, quando eu vejo que meu pai é um homem comum, aí eu consigo dar um lugar a ter um homem na minha vida. Se eu internamente coloco ele, né, nesse lugar, eu sou filhinha do papai, e aí todos os meus relacionamentos nunca vão chegar perto do que é o meu pai. Ninguém tem chance. Ninguém nunca vai ter chance de chegar perto de mim porque eu vou estar tão envolvida nas questões ou no olhar que eu tenho para o meu pai. Entenderam? Então, isso é uma razão, por exemplo. Outra coisa é quando a gente se vê dentro também do relacionamento dos nossos pais, e a gente diminui. Primeiro é a questão de pôr o pai no pedestal. Segundo, que é parecido com isso,
é a gente olhar para nossa mãe e falar assim, eu sou melhor do que você pro meu pai. Se fosse eu aí no seu lugar, inconsciente, tá? Se fosse eu aí no seu lugar, meu pai estaria mais feliz. E aí eu tento me colocar no lugar da minha mãe, e aí que eu faço, eu caso com meu pai energeticamente. E aí, se eu já estou casada com ele energeticamente, eu também não caso com mais ninguém, eu não tenho mais nenhum outro relacionamento. Então, essa é outra causa que pode acontecer quando a gente olha para relacionamentos. Outra coisa que pode acontecer é eu olhar para o relacionamento dos meus pais, das dificuldades que eles vivenciaram, e aí é muito do meu olhar infantil, de eu ter presenciado brigas, ou de eu ter presenciado algumas questões lá entre eles, e aí eu fico com isso de memória emocional, né? Eu fico com isso de olhar aqui para mim. E aí, quando eu trago toda essa memória, eu procuro relacionamentos exatamente iguais, cheios de brigas e de conflitos, às vezes de traições. Por quê? Porque é como se eu me colocasse num lugar para salvar os meus pais. Falar, o relacionamento deles foi tão ruim, eu queria poder carregar isso comigo e deixo eles bem. Inconscientemente, aí é uma inversão da ordem da hierarquia, é no sentido de eu falar assim, então deixa comigo que eu resolvo isso. E aí o que eu faço? Eu trago essas questões para os meus relacionamentos e vou repetindo a mesma coisa, porque assim, inconscientemente, no meu olhar infantil, eu acho que eu vou resolver. Mas claro que eu não resolvo, né? Então, eles tiveram um relacionamento lá deles que, na minha visão, foi ruim, porque na visão deles pode não ter sido ruim, tá? Mas na minha visão foi ruim. E aí, quando eu repito, eu tenho outro relacionamento ruim igual. E se isso não é visto, meus filhos estão presenciando isso e vão fazer a mesma coisa. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender que os nossos pais têm o relacionamento que eles querem ter. Uma vez eu fui constelar uma pessoa que ela me falou isso. Meus pais estão separados há não sei quanto tempo, tipo, questão de 15, 20 anos, assim, não me lembro exatamente. Mas eles continuam morando juntos, mas um não fala com o outro. E aí tinha várias questões ali práticas, né, para não separar dinheiro ou casa ou sei lá, enfim, tinha coisas assim que a gente se apega, né, na superfície para não separar de fato. Ela falou, mas eles estão separados, enfim e tal. Então ela tava com essa história e ela não conseguia ter relacionamento, né, ela não conseguia olhar para os seus próprios relacionamentos. Aí eu falei para ela assim, puxa, mas se eles estão realmente separados e se para eles realmente não está bom, eles morariam juntos por 20 anos querendo mudar? Quem que fica 20 anos numa situação que tá ruim demais, que é insuportável, que não dá para sair? 20 anos, né? Como eu falei, 15, 20 anos por aí. Então, é a sua visão de que tá ruim para eles. Porque deve estar bom, né? Para ficar 15 anos, 20 anos ali e repetindo e não resolvendo, né? É tempo pra caramba, né? Pra gente resolver minimamente alguma coisa. Não, porque aí tem disponibilidade de dinheiro, ou de casa, ou de não sei o que. Ok, mas é tempo pra caramba pra resolver também isso. Então, quando o Bert Hellinger fala, né, que é mais fácil a gente não resolver, né, é mais fácil a gente ficar no nosso lugar e não resolver, porque às vezes é isso, às vezes ainda é bom, é melhor eu ficar aqui do que eu resolver. E se eu como filho olho e falo, minha mãe tá sofrendo, ou meu pai tá sofrendo nessa situação, não gostaria que eles sofressem, quero resolver por eles, a gente não entendeu nada, porque se para eles ficarem 20 anos naquela situação, é porque alguma coisa boa tem naquela situação para eles, né? Então a gente deixa isso com eles, com esse olhar mesmo bem de lugares diferentes, né? Eu não tô no lugar deles, eu tô no meu lugar de filho. Aqui no meu lugar de filho, eu não sei o que passa com a esposa do meu pai e com o marido da minha mãe, eu não sei. Eu sei sobre minha mãe, o que eu vejo sobre minha mãe. Eu sei sobre meu pai, o que eu vejo sobre meu pai. Agora, entre eles, eu não sei e eu não me envolvo.
Porque se eu começo a me envolver emocionalmente, eu vou trazendo para mim e vou repetindo. Deu para entender isso, gente? Uma outra pessoa falou, então casa e fica indisponível para o marido. Isso, quando a gente fala de não casa, de não conseguir casar, às vezes é isso. Às vezes você casa, mas você não tem um bom relacionamento e você não está disponível, né, para o seu relacionamento. E aí o relacionamento não flui também, o que não é bom, né? O que a gente busca é um bom relacionamento, certo? O que a gente quer construir, o que a gente quer na nossa vida é um bom relacionamento. Me avisem aqui se deu para entender, se esse exemplo trouxe mais clareza para vocês, assim, porque a gente se envolver no relacionamento dos nossos pais não é uma outra visão, é de um outro lugar que a gente está vendo, e aí a gente acaba se colocando, né, como se diz, tentando resolver algo que não é nosso, né? Bom, eu quero falar agora sobre términos, que era o outro tema que surgiu bastante. Se alguém tiver alguma pergunta específica e quiser colocar aqui, pode colocar, tá bom? Mas eu vou trazendo esse outro tema. A Alejandra colocou entendido, me explica muito, sensacional. Que bom, muito boa colocação, a Débora colocou. E a Alejandra tá colocando, aí eu assistia pra minha mãe, né, como arrumar. Então, a gente, assim, também a gente não tem que ficar olhando e falar, eu fiz tudo errado, meu Deus, e agora? Não, a gente agora traz a consciência, né, pra isso que a gente tá aqui conversando e aprendendo, porque a gente começa a não fazer mais, né, e esse não fazer mais já é um grande passo, a gente já muda muita coisa dentro de nós, tá bom? Então eu falei também sobre luto, sobre términos, porque às vezes a gente encerra um relacionamento e sente muita dor por ter encerrado, né? Puxa, eu não queria que tivesse acabado, mas acabou. Ou às vezes a gente acaba falando, que bom, né? Acabou. Mas de qualquer maneira, às vezes a gente não consegue entrar num novo relacionamento por medo, né? Por falar, será que vai repetir a mesma história? Ou às vezes a gente até entra e aí lá no meio do relacionamento a gente tá vendo que vai ter que repetir, que está repetindo a mesma história, né? E o que a gente faz com isso? Então por isso que eu falei sobre o luto, né? O luto, e eu quero falar junto com os ciclos, né? Assim, a gente precisa encerrar os ciclos, encerrar de fato os relacionamentos. Algumas vezes a gente, para tampar uma dor de um término, a gente já engata num outro relacionamento para a gente não olhar para essa dor, né? Só que todo luto, ele precisa passar por algumas fases. O processo de luto é um processo em que se passa por algumas fases, né? Tem uma psiquiatra que estudou, acho que chama Elizabeth, o nome dela é Kubler-Ross, né? Tem até um ciclo de Kubler-Ross que você pode encontrar na internet, que fala sobre isso. E aí luto, não é só sobre relacionamento, mas é perdas, às vezes é quando eu saio do emprego, sabe? É um término, eu terminei um ciclo de algo e, sei lá, tô pensando em iniciar outro, ou enfim, acabou. Encerrou alguma coisa, encerrou uma fase da minha vida. Então eu passo por um ciclo. Primeira etapa é de negação, que não acredito que acabou, fico lá na fossa, fico mal e fico realmente negando a minha situação atual, que é estar sem a pessoa. Eu fico querendo voltar no tempo e pensando, só remoendo lá, pensando nas coisas que eram boas. Depois a gente começa a ficar com, eu não vou lembrar, talvez eu não lembre todos, também tá nos stories isso que eu já escrevi, tá? Hoje, um pouco mais cedo. Então é negação, depois vem a barganha, que é eu começar a querer trocar, depois é a raiva, desculpa. Então é a raiva, negação, raiva. A raiva é que droga que acabou, né? Puxa vida, não era para ter acabado, era para ter continuado, porque tinha tudo para dar certo, porque isso, porque aquilo, tá? Então a gente começa a ficar com raiva da gente, com raiva do outro, com raiva do mundo, é a raiva. E a gente precisa dar um lugar para essa raiva, a gente não pode fingir que ela não existe e falar, é feio ter raiva, vou esconder, senão a gente fica
presa nela. Então a gente pensa em todos esses lugares, tá? Negação, raiva. Depois a gente começa a barganhar, né? Ah, mas e se eu fizer diferente? Ou se eu tivesse feito diferente? É quase como que eu barganhasse com o universo. Ah, eu topo voltar, né? Eu topo isso, eu topo aquilo. Ou seja, eu vou barganhando para que eu tenha um pouco mais de tempo nessa relação ou para que essa relação continue de alguma forma. Às vezes, numa traição que a gente já sabe que o relacionamento acabou, a gente fica aqui nessa barganha e a gente volta e fala, não, vai dar certo ainda, é possível que dê certo, porque a gente está preso ali, não consegue ver que realmente já acabou. Depois vem a tristeza, né? Vem a constatação, talvez, né? De que, puxa, realmente não tem mais como continuar. E aí eu fico triste, e aí eu trago para mim essa dor, né? Trago para mim esse momento de realmente de recolhimento, e vou ficando triste por tudo que vivi, por tudo que foi bom, por tudo que não foi bom, por que droga e tal, e aí a tristeza. E depois vem a aceitação. Bom, beleza, acabou mesmo, agora eu entendi, né? Agora eu já sei que foi, né? A gente começa aceitação é isso, né? A gente entender tudo, passar por todos esses sentimentos e falar, puxa, foi, né? E aí, quando eu chego nesse lugar de aceitação, aí eu tô pronta para olhar para um novo relacionamento. Se eu paro em qualquer um desses lugares, né? Se eu já conheço outra pessoa e eu ainda não passei por esses lugares, ou eu me recuso a aceitar, eu fico na tristeza, ou eu fico ainda na barganha, né? Ah, mas eu faço isso, tá? Eu fico lá rastejando pro outro. Ou eu fico na raiva, ah, mas agora eu quero que ele se ferre no próximo relacionamento também, né? Vou ficar aqui torcendo, vou fazer o que eu tiver no meu alcance para que ele se ferre lá também. Tá vendo? A gente olhando sempre para mim, né? No meu processo aqui de término. Eu não fechei esse ciclo. Quando eu não fecho esse ciclo, é como se eu tivesse uma torneirinha aqui energética que está me consumindo energia, ligando ainda a este relacionamento. E aí, se eu entro para um novo relacionamento, eu não entro por inteiro, eu ainda estou sendo consumida. E tudo isso que eu estou falando, eu estou trazendo a consciência, estou ensinando bem didaticamente lá o ciclo, né, da Kubler-Ross lá. Porque às vezes a gente não reconhece essas fases, né? A gente só passa por elas e a gente não percebe elas. Mas se em algum momento eu ainda tô na barganha ou eu tô na tristeza e aí eu encontro alguém, beleza, bola pra frente e tal, eu meio que passo rápido, eu não encerrei aquele ciclo. E aí o que acontece? Pode ser que eu repita a mesma coisa, porque eu ainda teve alguma coisa ali que eu não vi nesse relacionamento que eu precisava ter visto. Então é muito importante a gente respeitar o nosso processo de término, de olhar para tudo que foi, né, do jeito que foi, e aí juntando, né, essa técnica, esse ciclo que eu tô falando com vocês, com a constelação familiar, é a gente entender que tudo está encaixado, tudo faz sentido, né? Acho que foi um pulo muito grande de eu ter falado que tudo faz sentido, mas não é nem que tudo faz sentido, é que tudo é como é, não é como eu gostaria que fosse. Tudo aconteceu como aconteceu. E a partir do momento que aconteceu assim, bom, agora eu posso fazer diferente. Agora eu tô pronta e olhando para esse ciclo e para tudo que foi como foi, agora eu tô pronta para olhar para um novo relacionamento. Às vezes eu me vejo parada em algum lugar aqui, nessa raiva, nessa dor, nessa negação, e não consigo sair dela. Eu fico ali na negação ou fico na dor. E aí a gente percebe numa constelação, quando a pessoa vem constelar e fala, porque meus relacionamentos não vão, porque eu terminei faz também um tempo o relacionamento lá, o meu casamento e tal, e aí depois nunca mais consegui ter alguém, ou eu terminei o relacionamento e aí eu comecei um novo, agora eu tô com medo de continuar, porque eu acho que vai repetir e tal. Enfim, a pessoa traz uma história e a gente começa a olhar para o que veio antes e a gente fala, aqui essa negação em que você ainda está preso,
talvez seja também uma negação de não olhar para a história, né, anterior, ou de repetir, não olhar, de repetir a história dos seus pais. Seus pais estão nessa negação de que o relacionamento deles já acabou faz muito tempo, mas eles continuam lá os 20 anos morando juntos, né? Os seus pais também estão nessa raiva e você também, você parou aqui junto com eles. Então a gente junta, sabe? Não é mecânico não tem esse processo de eu pego aqui junto dali, mas a gente sente que isso tem a ver. O lugar onde a gente às vezes está parado nesse ciclo, por a gente não conseguir sair dele, é porque a gente tem que olhar para as nossas questões e para o nosso sistema familiar e entender onde ele ainda está. Faz sentido isso para vocês? Dá para entender? Eu sei que a resposta não é fácil, né? Eu sei que essa não é aquela resposta tipo, Ju, mas então o que eu faço para sair? Eu não estou te dando uma receita de bolo. Tudo que eu falo, tudo que eu trago aqui para vocês é olha para você, olha para dentro, veja onde você está, né? Tenta identificar onde você está. Quando você começa a identificar onde você está, aí você tem alguma chance de mudar. Se você não consegue olhar onde você está e você vai sempre olhando para os outros, olhando para o lado, falando, a culpa é dos meus pais ou a culpa é de não sei o quê, você não está olhando para você. E aí você nunca vai resolver essa questão, entendeu? Então, esse é o meu convite para vocês. A gente está quase já encerrando aqui a live, já está dando 1 hora de live, mas esse é sempre o meu convite para vocês, é olhar para você, onde você está, por que você repete? E às vezes se você não consegue responder essa pergunta, por que eu estou repetindo o padrão dos meus pais? Aí você começa a olhar, olha para sua mãe, olha para o seu pai. O que eu sinto quando eu olho para minha mãe? Eu sinto raiva, porque, gente, como que ela faz as coisas que ela faz? Então, é você que também não consegue tomar a sua mãe e aceitar sua mãe. Você que não consegue tomar o seu pai e aceitar o seu pai. Então, sempre parte de você. Quando você deixar isso fluir dentro de você de uma outra forma, você vai ver que a sua vida também vai fluir. Lembra que eu te falei antes, lembra que eu falei aqui no comecinho da live? As ordens é como aquele rio lá que está fluindo. Ela vai levar tudo. Se eu não conheço as ordens do amor, eu corro o risco de o rio tá correndo aqui e eu tô andando aqui na perpendicular. Então, tipo, o rio tá indo para lá e eu tô, né? Às vezes eu tô até no sentido oposto. Eu não conheço, eu não consigo olhar para mim, não consigo entender por que eu não tô seguindo nesse fluxo. Quando eu deixo de negar e reclamar dos meus pais e o rio tá correndo, e aí eu percebo, então eu tô correndo no sentido contrário, então é isso, aí eu viro e aí eu sigo pro fluxo da vida. Simples assim, tá? É claro que isso é uma metáfora e não é tão simples, mas o que eu quero dizer é que não é tão complexo, é a gente se abrir para olhar para dentro, né? A gente não querer achar as respostas fáceis, rápidas, né? Vou lá, faço uma constelação e resolvo. Fui lá, fiz uma constelação, vi aquilo, fiz tal coisa e não resolveu. O que eu faço, sabe? Vamos deixar de olhar para a constelação como algo tão banal. É algo muito profundo. É algo que a gente precisa sim entender e vivenciar, tá? Na nossa vida. Uma pessoa perguntou... Travou aqui minha tela. Peraí. Perfeito, Juliana, super claro e didático, apesar de ser profundo e esse movimento exigir vontade e transformação. A Célia colocou, exige muita vontade e transformação, exatamente isso. A Ju Mor colocou, eu tô aqui pensando em luta de relacionamento em relação ao trabalho, aceitar seu desligamento, mas o fechamento fica complicado, porque se mantém em contato com os colegas que ao longo do tempo se tornaram amigos e continuam falando do seu ex-trabalho. Então, mas a gente pode olhar para as coisas de um jeito leve, né? Mesmo o ex-trabalho, você passar por todos esses ciclos, se você fica, né, com essa dor de eu vou falar com as pessoas voltam a falar do trabalho e aí eu continuo lembrando e tal, é porque você ainda está em alguma etapa desse ciclo, talvez na tristeza, talvez na raiva por ter sido desligado, porque se você já aceitou que é a última etapa, não tem problema, você fica sabendo e ok, né? A Tatiana, tem 2 anos que ele terminou comigo, racionalmente sei que era correto, aceito,
mas morro de desejo, de saudade e dói tanto. Então, ainda tá, talvez, no processo de negação. E aí, puxa, por que eu não consigo sair desse lugar? Por que eu não consigo sair desse lugar de negação? É uma pergunta que você pode fazer para você. Né? Eu aceito racionalmente, eu entendo, eu vejo que a relação já tinha acabado, ok. Mas dói, né? O que ela colocou? Por que eu falei, desejo, saudade? É uma negação, né? Então, por que eu ainda nego que acabou? O que me prende a essa pessoa? O que me prende a essa relação? E aí sim você tem chance de mudar alguma coisa. Se você não faz, né, esse movimento de se perguntar, e quando eu falo fazer essa pergunta por quê, não é por quê, porque sim, ou por que não, ou porque isso, porque aquilo, não, só faça a pergunta, se abra para a pergunta. Você vai vendo que se você fizer isso, por exemplo, numa meditação, né, sempre gosto de falar das perguntas na meditação, a gente pode sentar num lugar tranquilo, num momento tranquilo, fechar os olhos e pensar nisso, né, nessa pergunta que você me fez, e falar assim, puxa, por que eu ainda nego? Só, e deixa, e começa a observar seus pensamentos. E aí você vai começar a ver várias respostas, várias hipóteses, tá? E é isso que a constelação traz, as hipóteses, e aí a gente começa a olhar para elas, sem dizer é isso ou aquilo, né? Porque não é só uma coisa sempre, são relações complexas ali de causa e efeito, e a gente vai entendendo que elas estão interligadas, e a gente fala, então por onde eu começo? Olha, por onde eu começo a poder resolver? E aí a gente vai resolvendo por onde a gente consegue começar a resolver e tal, com calma, no seu tempo, né, no seu momento, cada um respeitando esse momento tão importante que é o nosso momento, tá bom? Gente, consegui falar dos temas que eu queria falar, para não ficar sempre trazendo sempre a mesma coisa sobre desequilíbrios de troca, né, nas relações, que, como eu falei aqui no comecinho, quem chegou aqui agora, eu falei que no YouTube tem muitos vídeos sobre relacionamento, tem lives que eu já fiz sobre relacionamento e tem outros vídeos falando sobre relacionamento. Hoje eu queria focar especificamente nesses dois temas que surgiram mais, que é o término, o luto e a traição. Então, anotei aqui para falar sobre isso. E acredito que para a gente encerrar, o que a gente pode pensar é quanto você, assim como você fez aquele exercício no começo, né? Que eu perguntei para você do quanto você traz, né, para a relação. Agora, né, o quanto você está aberta para um novo relacionamento, ou o quanto você ainda não resolveu o relacionamento anterior, e aí não vai ter disponibilidade para um novo relacionamento. Então se abre também para essa pergunta. E se você já está num relacionamento, também se pergunte isso, o quanto eu estou aberta para esse relacionamento que eu estou. Isso é muito importante, porque quando a gente está aberta para o relacionamento, a gente vai crescendo, a gente tem chance de crescer e desenvolver esse relacionamento, né? E é isso que a gente quer, um relacionamento saudável e que cresça sempre, tá bom? A Vanessa está perguntando se fica gravado, fica aqui no IGTV e depois vai lá pro YouTube também, tá bom? Acho que hoje à noite, encerrando aqui, o pessoal já coloca lá no YouTube pra mim, mas amanhã de manhã com certeza tá lá no YouTube, tá bom? Gente, beijo grande pra vocês, muito obrigada por terem acompanhado aqui comigo, adorei falar sobre esse tema e a gente se vê nos stories, a gente se vê por aí, tá bom? Beijo, tchau, tchau.